O Elisaque que antes cantava que Deus curava, agora estava dizendo: eu quero morrer. Deus está cuidando da cidade. E apesar de muitas coisas não acontecerem como a gente quer, Eu comecei realmente a pensar em suicídio. Aquele Elisaque que só pensava um pouco em eu quero morrer, agora estava pensando literalmente em tirar sua própria vida. Em 1992, uma mulher aqui na cidade de Mossoró, ela era envolvida com bebida, com cigarro, e quando foi um dia ela descobriu que ela estava grávida. Os dias se passaram e quando foi certa vez, ela escutou uma voz falando ao coração dela: aborte essa criança, aborte essa criança. O desespero começou a tomar de conta porque além de ser envolvida com tantas coisas, ela não tinha um esposo. E esse foi o motivo do desespero, até que um dia, no decorrer dos meses da gestação, ela escutou uma outra voz falando ao coração dela. E essa voz era a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou ao coração dela dizendo: você não pode abortar essa criança, porque essa criança é um projeto meu. Aquela mulher, mesmo sem conhecer a voz de Deus, mesmo sem conhecer a Cristo, deu continuidade à gestação, se acalmou, o desespero passou um pouco. E quando ela chega no 9º mês de gravidez, ela dá à luz aquele bebê, aquela criança. Mas infelizmente o desespero tomou de conta mais uma vez. Dentro da maternidade, ela precisou abandonar aquele bebê no hospital. Mas quando foi em poucas horas, Deus usa uma enfermeira, Deus fala ao coração da enfermeira, pega essa criança e entrega nas mãos daquele rapaz que vai passando lá fora. E aquele rapaz, na mesma hora que recebeu aquela criança em suas mãos, Deus fala com ele e ele recebe aquela criança, escutando a voz de Deus, e Deus fala com ele dizendo: leva essa criança lá na casa da sua irmã, que eu tenho uma oração para atender. Aquela irmã recebe aquela criança em suas mãos, poucos meses de casada, doida para ter um filho, caminhando com o esposo para a igreja, recebe aquela criança e agora ela cria aquele bebê com muito carinho, com muito amor, ensina a palavra de Deus, leva para os cultos. Aquela criança começa a se envolver com a música, o pai começa a introduzi-lo na música e ele cresce uma criança cheia do Espírito Santo, até que hoje essa criança está aqui para falar para vocês. Deus não perdeu você de vista e Ele tem um propósito para realizar na sua vida. Foi por isso que Ele te escolheu desde o ventre. Primeira crise existencial. Essa crise existencial veio mais ou menos nos meus 18 anos, quando mais ou menos a mente da gente começa a entender um pouco mais. A gente tá ali naquele limiar, ainda saindo da adolescência, na juventude, que realmente começa nesse período dos 18 anos. E eu percebi que tinha muita coisa não resolvida dentro de mim. Percebi que tinha muita coisa não resolvida, mas ao mesmo tempo, tudo isso que não era resolvido, eu não sabia como resolver. Eu observava nos meus pensamentos aquela criança filho adotivo que cresceu com muito carinho, com muito amor, com muito apoio dentro de casa, criado com bastante incentivo dentro da casa de Deus, se tornou uma criança, por outro lado, com alguns traumas que eu não sabia nem mesmo lidar. Sempre que chegava alguma criança perguntando: você não é filho do seu pai, você não é filho da sua mãe, isso me gerava um transtorno pesado, em que aparentemente na hora eu não sabia responder, mas quando eu chegava em casa eu me derramava em choro, me derramava em lágrimas, porque eu já me sentia como se fosse um patinho feio, apesar de ser daquela família, ter sido criado com muito amor. Ao mesmo tempo eu me sentia fora da caixinha ali, como se fosse alguém que não era original. Isso me fez acontecer por várias vezes de entrar em crise de choro na minha infância ainda, e tudo isso a gente passava e quando realmente chegou aos 18 anos, essa crise existencial foi onde me fez realmente chorar como eu nunca tinha chorado, me perguntando para Deus o porquê que eu não era um filho da minha família. Os dias se passaram e quando chego aos meus 25 anos, eu entro numa fase em que jamais eu esperei viver, porque muitas pessoas dizem que crente não tem depressão. Muitas pessoas criaram na sua cabeça uma imagem de que crente é como se fosse um super-herói, é como se fosse uma pessoa que não tem, muitas vezes, tantas lutas e aflições, que é pelo contrário, assim como Jesus nos falou, que nós teremos aflição, nós passaremos por tribulações nesse mundo, mas é necessário ter o bom ânimo. E
E nesse período em que eu estava vivendo, nos meus 25 anos, foi no ano de 2018, a fase em que realmente a depressão se apossou da minha vida. Eu estava vivendo o luto, a minha avó tinha acabado de falecer e eu não sabia que o cenário estava montado para que aquela depressão se instalasse. Eu resolvi dormi no quarto da minha avó morava mais de 20 anos com a gente, eu era o xodó da minha avó. E quando se passavam os dias e eu tentando curar aquela ferida da dor, do luto, tentando dormir no quarto em que minha avózinha dormia para passar mais a dor, eu me lembro que os dias foram ficando mais escuros, foram ficando mais tristes, eu fui perdendo o controle da organização da minha vida que eu jamais imaginei. O Elisaque, que outrora gostava muito de compor, de cantar, de pegar o violão em casa, foi perdendo o gosto por cantar, perdendo o gosto por tocar violão, simplesmente fazer as coisas simples dentro de casa. E meus pais, que agora estavam morando numa outra casa, também vivendo uma fase de recuperação nesse momento de luto. Foi um momento em que eu estive mais a sós com Deus, apesar de estar vivendo a depressão. Um ponto marcante que aconteceu no período de depressão na minha vida foi quando eu percebi que eu já estava no fundo do poço mesmo e eu continuava cantando. Eu não sei de onde eu tirava as forças para cantar, mesmo sabendo que ali dentro de mim existia uma dor que eu não conseguia estancar. É como se estivesse jorrando, a alma estivesse se esvaindo e eu não conseguia estancar. E eu me lembro que cada culto era Deus falando comigo, dizendo: mude a sua forma de falar. O Elisaque, que antes cantava que Deus curava, agora estava dizendo: eu quero morrer. Todos os dias eu estava dizendo: eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais o que eu estou passando, eu quero morrer. Eu perguntava para Deus o porquê daquilo. Só quando foi certa vez, Deus usou um amigo em uma pregação, eu estava nesse culto, Deus usou ele grandemente dizendo: mude as suas palavras a partir de hoje. E naquele dia Deus marcou a minha alma, eu entendi tudo aquilo que Deus estava querendo fazer, mas relutando comigo mesmo. Os dias se passaram e o desespero começou a chegar um pouco mais forte. Eu comecei realmente a pensar em suicídio. Eu me lembro que por 2 vezes eu ainda peguei o carro e na BR eu estava dirigindo, chorando. Era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, aquele pensamento da noite quando chega perto da hora de dormir, e em lágrimas eu estava ali naquele carro, falando com Deus ainda: pra quê disso tudo? E eu queria jogar o carro de frente a uma carreta e dar um fim a toda aquela dor. Mas foi nesse dia que eu senti como o volante tivesse puxado para o acostamento e uma presença de Deus muito forte encheu o carro naquele dia, no acostamento, eu em lágrimas. E agora ele falou forte ao meu coração naquele dia, dizendo: mude a partir de hoje as suas palavras. Não diga mais que você quer morrer, diga: eu estou sendo curado. Eu entendi realmente a voz de Deus a partir daquele dia, me dizendo tudo aquilo: eu estou sendo curado. E eu comecei a ir para os cultos, ministrar, cantar. Eu me lembro que eu estava na cidade de Patu, estava ministrando numa tarde e estendendo as mãos sobre os jovens, orando por eles, ministrando cura aos corações, precisando de um milagre, todo rasgado por dentro, mas agora Elisaque estava dizendo para si mesmo: eu estou sendo curado. Eu comecei a realmente obedecer a voz de Deus a partir daquele dia, dizendo: eu estou sendo curado. Elisaque não sabia que um dia tinha um encontro marcado com Deus no lugar mais improvável possível. Eu viajei mais de 15 horas para um presídio no estado do Piauí. E foi a partir desse dia que tudo mudou. Eu recebi um convite para ministrar um projeto de evangelismo e eu falava naquela viagem com Deus, naquele ônibus, dizendo: Senhor, se o Senhor tem algo comigo ainda, faça alguma coisa. Eu não estou esperando nada, mas se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, que seja pelo menos algo que me marque nessa viagem. E eu não tinha noção do que estava preparado da parte de Deus para mim naquela viagem. A gente estava no Piauí, na cidade de Oeiras, e a gente evangelizando no presídio. E eu lembro como o clima estava pesado naquela tarde, cada presidiário ali chorando, cantando os hinos. E quando eu percebi, eu já estava chorando, segurando na mão de um jovem. E enquanto eu estava segurando a mão dele, já estava orando por ele. E quando eu percebi, algo sobrenatural de Deus começou a acontecer dentro de mim. É como se fosse uma cachoeira me lavando por dentro, tirando todo o bagaço, tirando toda a vontade de morrer, tirando toda a depressão, a ansiedade. Aquele Elisaque que só conseguia
conseguia dormir quando o corpo desabava de tanta ansiedade que eu estava. Aquele Elisaque agora tinha recebido uma descarga do céu, lavando e tirando tudo aquilo instantaneamente. Eu posso te dizer com convicção, meu irmão, Deus ainda cura de ansiedade e de depressão. Ele tirou de mim toda a vontade de morrer, toda a vontade de suicidar. E eu tenho certeza que Deus está falando com você nesse momento. Eu tenho esperança para o seu coração. Eu tenho cura para a sua alma. Não se desespere. Por mais que você esteja desesperado assistindo exatamente agora esse vídeo, Deus está falando com você. Eu tenho cura para o seu coração. Eu tenho cura para a sua alma. E se você pode, a partir de hoje, mudar as suas palavras, diga: eu estou sendo curado. A partir de hoje, mude tudo que você tem dito, que nada tem mudado em sua vida, nada tem adiantado, que as coisas não fluem, que Deus não está lhe vendo, não está lhe escutando, que você está abandonado. Esse mesmo Deus está falando com você agora e te dizendo: eu estou fazendo hoje um milagre em sua vida. Seja curado em nome de Jesus, seja curado de toda depressão, de toda ansiedade, de todo esse sentimento de morte que vem para tirar você da presença de Deus, que vem para tirar você da sua família, porque Deus tem algo muito lindo reservado para você, não só aqui na terra, mas tem no céu. Seja curado em nome de Jesus. Só um milagre, o Deus do impossível interviu, e em meio à solidão foi lá que Ele viu a minha dor, e lá dentro da prisão me livrou.